Olá, boa noite. Deixa eu já escrever o título da nossa live de hoje. Oi, Fabi, já tá aí. Nossa convidada de hoje. Peraí, deixa eu só escrever o nome aqui. Boa noite quem tá chegando. Oi, Alice. Oi, Anderson. Meus amigos de Barcelona, que gostoso. Que nem são de educação, mas estão aqui para dar aquele apoio moral. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Lili. Oi, Alice, querida. Rosvita, de novo aqui com a gente. Bom, vamos lá, porque a gente não tem muito tempo, né? Michele, que saudade. Ai, gente, é gostoso ficar fazendo isso, né? Não, mas vamos parar de bobeira e vamos lá. Hoje, na nossa no nosso encontro, né, nessa série sobre formação estética compartilhada, quem vai conversar com a gente é a Fabi Vicello. Acho que quem é da educação conhece bastante a Fabi. Já já eu faço a apresentação dela para vocês. E já vou falar para quem quiser enviar, tem um aviãozinho aqui que você pode enviar para algumas pessoas, convidar algumas pessoas também para participarem, para ouvirem. E quem também quiser fazer pergunta, pode fazer na setinha que tem um pontinho de interrogação. E, enfim, vamos lá. Então hoje eu vou começar com uma frase desse livro que chama Experiências de Vida e Formação, da Marie-Christine Jossot, que é uma referência no nosso grupo de estudo. E como a gente está tratando, né, de narrativas autobiográficas, de formação estética, então eu acho que essa frase vai contribuir um pouquinho para esquentar um pouquinho o nosso diálogo e para pensar por que é tão importante a gente ouvir histórias de vida, né, história de vidas de mulheres formadoras incríveis e de vocês, professores, educadores, e como que essas histórias de vida, a gente se encontrar nas nossas histórias de vidas, podem nos ajudar. Então vamos lá. O processo de caminhar para si apresenta-se como um projeto a ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com os outros e com o ambiente humano e natural. Então, esse que é o motivo da gente estar aqui, compartilhando narrativas de vida, sabendo um pouquinho mais da vida dessas formadoras. E vamos lá, né? Não vamos perder tempo, porque a gente só tem uma horinha e passa tão rápido. E a Fabi já tá aí, deixa eu achar ela aqui para já colocar, e aí eu faço a apresentação. Fabi? Oi! Tudo bem? Tudo bem, Fabi? Tudo bem, você, Vilma? Que prazer ter você aqui para a gente conversar um pouquinho, saber um pouquinho da sua história. A Fabi, para quem já conhece, né? Porque muita gente já te conhece, né, Fabi? Tem um projeto incrível, trabalha com formação de professores já há muito tempo. É também uma professora encantada pela abordagem de Reggio Emília. E eu acho que também é como eu, né? Boba, encantada, curiosa. As nossas características são essas, né, Fabi? Choronas, né? Choronas. Choronas, sensíveis, choronas, curiosas. Então, eu acho que é um pouco desse lugar que a gente vai conversar hoje, ouvir um pouquinho. Muitas pessoas conhecem, né, a Diálogos que fazia viagens, que faz formação, aí a Casa Diálogos, os diálogos embalados, né? Então, assim, hoje é para Fabi trazer um pouquinho desse diálogo da sua vida, né, Fabi? Quem é a Fabi? Que caminhos foram esses de formação da sua vida para te transformar na professora que você é, na formadora que você é e nas pessoas que você encantam, que passam por você também, que te conhece, que gosta muito.
Ai, que Obrigada delícia. pelo convite. Eu estou feliz, muito bom poder estar aqui com você, com o pessoal, compartilhando um pouco, acho que dessa história, né? Dessas memórias que vão nos compondo também. E hoje, à medida que eu falei um pouquinho com a Vilma à tarde, e eu fui pensando nesses diálogos que nos conectam ao longo dessas histórias e desses caminhos. E eu lembrei de uma imagem muito forte. Numa das viagens que nós fizemos, nós chegamos muito cedo, acho que era a abertura da Escola Paulo Freire, em Régio, e aí a gente teve tempo para conversar ali, achamos um café, que era meio num posto de gasolina ali, né? E aí a gente foi trocando ideias, conversando, e eu acho que naquela época diálogos também caminhando com passos muito lentos, ainda muito pequenos, eu na escola, a Thelma também fazendo o trabalho dela, e você ali cheia de ideias, e de repente, né, a Diálogos ganha aí, eu acho que esses espaços mais abertos, e a Calori também. Que delícia poder compartilhar hoje um pouquinho da história dessas pessoas que vão passando por nós também, né, Vilma? E vão nos compondo. Quando você começou a falar, ler esse texto, eu nem tinha separado esse livro, mas aí a Carol pegou para estudar, correu lá no quarto, pegou esse livro que chama Histórias no Feminino, a influência das narrativas na construção identitária de mulheres educadoras. Nossa, né? Eu acho que os meninos vêm ganhando espaço, para nossa sorte também na educação, eu acho que a gente precisa desse olhar dele, mas ainda a gente tem um espaço aí bastante grande. Então, como é que a gente se compõe essa educadora, né? Vozes a gente carrega conosco durante esse período todo, esse percurso, e hoje quando a gente falou, e você falou, Fabi, pensa de repente numa fotografia, num objeto. Eu tenho escutado muito o Severino Antônio e a Kátia, e eles são poesia pura, né? Falam bom dia, a gente já entende aquele bom dia no formato de poesia. E eles têm falado muito dos objetos já que a gente vai carregando. E eu acho que está muito essa questão estética dos objetos de afeto que a gente carrega também, né? E esse tempo que a gente tem ficado em casa, eu acho que, pelo menos para mim, assim, o meu olhar de ver, verdade, se ampliou em relação aos objetos de afeto, que a minha casa é assim, né? Então, hoje à tarde, quando a gente conversou e você falou, pensa num objeto, se você quiser levar, e fui separando aqui umas coisas, falei, tomara que dê tempo de contar um pouco disso tudo e do impacto que isso tem na nossa vida, né? Sim. Mas muito, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Essa é a ideia mesmo. Abrir a sua caixinha aí de Pandora para gente, contar um pouquinho quem é essa Fabi, né? Eu acho que muita gente acompanha também seu trabalho, né, Fabi? E é aquilo que eu tenho falado desde as primeiras lives, né? Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa, mas são criativas, são curiosas, são isso e aquilo, e não, né? Muitas vezes a gente realmente busca, tá sempre em movimento, tá sempre se conectando com algumas coisas. Então, acho que hoje é para as pessoas que estão assistindo também se reconhecer nos seus processos, né? E também ter um pouco de dicas, assim, né? Um pouco da sua vida e bem gostoso. Vamos lá, quem é essa Fabi? Eu tenho, acho que uma característica de ser muito espontânea, assim, né? Então, as pessoas, às vezes, até cuidar para ter um pouco mais de filtro, assim. Essa coisa do show é uma coisa que vem com muita força. É muito comum nas formações, eu estou falando, as pessoas não conhecem. Que signo que você é, Fabi? Eu sou escorpião. Profunda. E aí eu já me emociono, e eu acho que o choro também. E engraçado eu começar com choro, porque eu trouxe um outro livro para indicar aqui, que é esse aqui, o livro dos símbolos. Sim, que você falou hoje para mim. Que é um livro Tô louca. chegou é um livrão, assim. Chegou em casa hoje, assim. E eu fui ler um pouco sobre choro e sobre lágrimas, que ele fala, né? E dessa dimensão do choro. Eu acho que o choro tem muito a ver com esse processo de inaugurar o mundo chorando e depois manter-se nessa relação
O choro está relacionado do choro afetivo, do choro da alegria, né? Esse choro como uma expressão tão forte. Então, essa eu acho uma das bem forte, né? E quando começou a falar e falou desse encantamento, eu lembro lá do Malaguzzi, quando o Malaguzzi fala que somos profissionais da maravilha, e é isso. Eu acho que esse encantamento vem junto com o sorriso, vem junto com esse choro de emoção e às vezes também esse choro de angústia. Eu acho que tudo isso que a gente vem passando causa na gente essa incerteza, né? A gente foi dormir ontem, não era feriado de novembro, hoje a gente acordou e amanhã já é o feriado de novembro. Então, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo e causa na gente essa incerteza, mas também faz parte do processo. Então, pensar no meu percurso ao longo desses anos todos, e eu tenho feito uma pós que se chama A Vez é a Voz de Deus, com a Adriana Fried, e durante esses 2 anos e meio de pós, a gente viveu essa imersão, eu acho que dessa busca, da criança que nós fomos, de como essa criança foi se tornando a educadora que eu sou hoje, né? Como é que eu atuo frente a essas pessoas e como é que eu me tornei mãe também, de repente, no meio dessa história toda. E essa pós resgatou muito essa sensibilidade do olhar em toda nós, a criança que nós e o quanto a gente consegue carregar essa memória de criança nas ações de hoje. E aí eu acho que está muito ligado, para mim, a essa questão muito espontânea, muito emotiva. Eu sempre fui uma criança muito emotiva, sempre fui uma criança do choro ali presente, tanto da alegria quanto da tristeza. Esse choro que eu acho que está diretamente ligado à sensibilidade em relação à estética que a gente tem, né? Então, de olhar para o e de repente você se vê ali muito envolvida com aquele crescimento, com aquele nascimento, ou de repente você assiste um filme e se entrega a esse filme. E isso eu acho que é preservar a memória da criança que fomos, assim, né? Que quando você está no filme, você está no filme. Quando você está, sei lá, olhando a orquídea, você está olhando a orquídea. Esse exercício contínuo, né, Vilma? Acho que tem muito disso. E deixar as coisas te tocarem, né? Porque a gente também no mundo adulto vai entrando às vezes em algumas, né, camadas assim um pouco mais duras, um pouco mais também do que cobram, do que esperam, de um espaço que não é de vulnerabilidade, que você se sentir vulnerável, Sim. pode fazer uma imagem X, né? E eu também sou do time dos choros. Tenho me controlado um pouco mais, mas assim, buscado, né? Mas a essência é isso mesmo, mas eu acho que é isso, é um lugar meio que de entrega, né? Então, é diferente. E eu acho que o choro, pra gente, essa dimensão do afeto. Você deixar afetar. Sim. Enquanto eu me abro. E para mim, tá totalmente ligada a essa relação com a estética. Se a gente pensar numa das vertentes da estética, como essa questão do notar, do afetar mesmo, está muito, muito ligada a isso. E é o que as crianças trazem o tempo todo, né? Essa relação que se estabelece com o afeto, mas não só o afeto do ponto de vista do carinho, dessa dimensão mesmo, de deixar-se afetar. Como é que a gente vai olhando para isso ao longo do nosso processo? E isso é construção, né? Pensar no educador que eu como é que eu me componho e o que eu vou lendo, de onde eu vou, de quais fontes eu vou bebendo, até nesses 60 dias que a gente está em casa aqui, eu passei por 2 experiências muito fortes, porque eu estava em Brasília quando aconteceu os primeiros casos de Covid, a cidade foi fechada. Então, 23 de fevereiro, no aniversário do Malaguzzi, ali toda aquela comemoração e, ao mesmo tempo, aquele temor que começava na cidade.
E desde então eu pensei, eu falei, não tinha, claro, nenhuma consciência que isso ia chegar no volume que chegou, no tamanho que chegou. Acho que essa é uma característica também, que dá um lugar para coisa, talvez de tamanho menor. Mas não tinha acho que nenhum de nós. E aí desde lá, mesmo agora com o tamanho que isso tornou, eu falei, eu resolvo vibrar positivo, eu resolvo olhar para essa experiência que todos nós estamos vivendo e tirar boas coisas de tudo aqui, o que é que a gente pode viver na intensidade. E aí eu saí, eu me livrei do Covid lá em Régio, fiquei todos os dias, acabou ficando, foi para uma outra cidadezinha ali. E 15 dias depois, ali, estava acabando minha quarentena, eu fui para Buenos Aires e vivi de novo a chegada do Covid de Buenos Aires com um grupo com 15 educadoras. Né? E aí, quando eu voltei essa experiência também em Buenos Aires, voltei com o Marcos, eu voltei com ele, em algum lugar ali ele me pegou, e cheguei em casa aqui, não ter sentido nada, os meninos ficaram um pouco com isso, porque a gente teve aqui 2 dias de febre e uma preocupação, narizes escorrendo, tosse, mas a todo momento eu pensava, bom, disso aqui, o que a gente pode tirar de uma experiência positiva? E aí, sim, eu acho que para nos afetar, enquanto profissionais também, né? Essa relação que a gente começa a ter, outra dimensão, para mim, de escola, de conhecimento e de acesso, que é algo que a gente vem estudando há tanto tempo. E é claro que a gente não pensava nesse tipo de suporte que a gente tem hoje, mas a gente já pensava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está num lugar com uma cobertura boa, perto do sinal? Tá cortando? Tá meio cortando um pouquinho, mas tudo bem. Vamos tentar seguir, então. Tá. Você fala um pouquinho mais, talvez. Tá. Para mim também tá um pouco assim, meio cortadinho. Não sei se pode ser internet, né? Brasil. Tá. Mas, enfim... Desculpa ter cortado. Não, eu estava falando desse lugar, dessas relações que a gente vem estabelecendo. Então, a gente não pensava nesse tipo de suporte. Estou pensando aqui nesse suporte digital. Mas a gente já, desde sempre, vinha pensando que não existe espaço único para aprendizagem. A gente já vinha há muito tempo estudando que a sala de aula não é mais dimensão do conhecimento. Esse conhecimento está em todo lugar. A gente vinha pensando em qual lugar que o corpo ocupa nessa relação com o conhecimento. Então, eu acho que hoje, olhar para isso profissionalmente aqui, essa quarentena, esses momentos de recolhimento que a gente vem passando, tem dado para mim essa dimensão com muita força. E não só para mim. A gente não pode voltar à escola para ter as mesmas práticas que a gente, depois da gente ter passado por essas experiências, e das crianças também, né, Vilma? Sobretudo as crianças. Eles são os que mais estão vivendo esse momento de extrema mudança, assim, pela questão com interações. Agora num espaço diferente dentro de casa. Então, hoje o Pedro fez lá uma atividade que ele estava na cozinha. Amanhã a professora já falou que amanhã é o uso da cozinha. A cozinha entra aí como um grande ateliê. Então, é muito maluco pensar que, de repente, a cozinha da sua casa vira uma extensão desse saber mais tematizado, né? E eu acho que é importante a gente pensar nisso nesse momento. Então, tudo isso vai compondo a gente, né? Passar por uma experiência como essa, eu não sou a mesma Fabiana 60 dias atrás, nem como profissional e nem como pessoa, né? Sim. É um pouco disso. Fabi, você tá no 3G ou você tá no Wi-Fi? 4G ou no Wi-Fi? Estou no Wi-Fi. Estou vendo aqui, estou no Wi-Fi. Tá. É que realmente tá meio cortando um pouquinho, algumas pessoas estão falando. Você quer que eu saia e entre de novo? Não, será que se você trocar para o 4G não melhora? A Carol acabou de falar aqui para mim que trocou. Trocou? Tá. Que aí eu acho que vai mais fluidinho para as pessoas te ouvirem. E sobre os comentários, algumas pessoas estão até
pedindo para a gente tirar o comentário é que assim, a ideia é realmente a gente ir como um quintal aqui, dialogando, ouvindo. A Fabi vai trazendo as histórias dela, as pessoas também para ir lembrando. Depois, quando ele fica salvo, aí fica sem os comentários. Tá Tá. bom? Mas vai lá, continua. Vamos tentar. Aí Internet, não tem jeito. eu trouxe aqui uma leiteira que dessa memória, né, dessa memória estética. Aí eu lembrei de um livro da Stella Barbieri é uma pessoa que compõe demais a minha voz. E tem um livro da Stella que chama Onde está a arte na infância. Em um capítulo da Stella fala qual é a memória afetiva antiga que você tem. E hoje na nossa conversa à tarde, você me mandou ali um pouquinho da pauta, eu fiquei pensando nessa pergunta da Estela e na hora veio uma mesa de café montada pela minha avó com essas louças que são tão brasileiras, com essas louças que estão lá de Monte Sião e que hoje também compõem aqui minha casa, até por essa memória afetiva dessa história que eu carrego com a minha avó. E aí eu acho que é olhar para isso e pensar como é que a gente se relaciona, como é que a gente interpreta também, de novo, esses objetos de afeto que acompanham ao longo da vida. Que lugar, como é que eu enxergo isso com a qualidade estética também, né? E eu tenho um filho de 8 anos hoje aqui, em casa, e o Pedro, eu acho que está crescendo muito sensível, até porque a gente vai dando chaves de conhecimento do mundo que envolvam a estética também. E aí o papel da escola, se a gente fizer essa transposição para a escola, ele é grandioso, né, Vilma? Grandioso. Você sabe melhor que eu, porque você estuda muito sobre essa questão da estética. O que a gente tem ofertado para as crianças, para que a gente amplie, para que a gente torne o olhar mais sensível. Então, aqui, uma das chaves para mim é, por exemplo, quando ele arruma a mesa em casa, e que não precisa ser aqui, pode ser na casa de vocês, e ele escolhe suplás para colocar embaixo dos pratos, aquilo aquece meu coração de um tanto que eu falo assim, olha que danado, já pegou o jeito, né? Ou vai colocar ali, outro dia fez aqui um hambúrguer e ele pegou mostarda, ketchup e colocou em pratinhos para separar. Então, isso a gente vai alimentando as crianças, essas minúcias, eu acho que pequenas doses desse olhar mais refinado e que nos ajuda a ver o mundo, eu acho que em especial isso, né? Então, pensar de novo nesse período que a gente está vivendo aqui, é pensar em como é que a gente tem alimentado, nos alimentado dessas pequenas doses, através de uma bela poesia, através de uma música, através de um espetáculo hoje que a gente tem acesso aí, através, né, das mais diversas mídias. Como é que eu organizo a mesa de café para receber? E qual é a xícara que eu sirvo o chá? E nem estou falando de requinte, estou falando, às vezes, de uma louça que, né, mas que carrega uma memória, que eu puxo desse lugar também da memória. Então, acho que tudo isso vai me alimentando enquanto formadora também, né? Nesse trabalho com os adultos e que a gente sabe também dessa grande responsabilidade, né? De afetar também esses adultos com os quais a gente trabalha aí todos os dias, né? Sim. E, Fabi, uma daquelas, né, perguntas que eu tinha feito para você, assim, para a gente, né, pensar nessa conversa, para puxar o fio, era um pouco da gente tecendo quais são esses fios, né, de formação estética, assim. Então, quando você olha hoje para sua formação estética, para esse lugar de experiência que você viveu, que fios são esses que você vai puxando, né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho, pode ser também de infância, de adolescência ou até de vida adulta, mas que fios são esses de linguagem ou de coisas que para você, né, tem um significado maior ou aquilo que te conecta? Eu acho que quando a gente, claro, quando a gente é pequena, a gente não tem noção do quanto a gente também muitas vezes está envolvido em ambientes que essa estética, a minha referência maior em relação a isso é a minha casa de avó, quintal de avó, eu acho que as plantas da minha avó, essa mesa
cuidado ali do café e o quanto eu vou carregando comigo, carregando até de elementos mesmo. Então, essa imersão que a gente tem feito aqui em casa, eu nem tinha me dado conta quantas coisas da minha avó compõem o meu dia a dia. Desde a faca que ali o pão, literalmente, até a toalha de mesa que está aqui com a que a gente faz uso, né? E uma das toalhas muito marcada, é uma toalha super usada, deve ter uns 40 anos de toalha, e eu fico pensando nas marcas que contam histórias, assim. Então, quem é que deixou aquele leite? Quem é que deixou aquela marca de cândida, né? O que aquela marca conta? E isso acho que vai alimentando o olhar da gente desde muito cedo, mas, claro, sem a gente. Eu tenho uma memória muito forte e eu comecei a escrita do TCC da pós com essa memória, assim. Eu me lembro numa escola pública da periferia de São Paulo, na 8ª série, e eu tinha uma professora de educação artística, que era uma das aulas mais esperadas, assim, para a gente, porque eu acho que é onde a gente tinha ali a possibilidade de imaginação e criatividade mais solta. E essa professora entrou, começou a fazer uma leitura de imagens de várias obras do Louvre. E dentre essas leituras de imagens, ela mostrou a Vitória de Samotrácia. E aquilo me impactou, assim, achei aquilo lindo, tal, e levei aquilo. E As Meninas, do Velázquez. 2 obras que me atenção, né? E aí, ao longo da vida, essas 2 obras foram aparecendo. Eu fui atentando mais o olhar também para essas 2 obras. E quando eu tive lá a oportunidade de vê-las em anos diferentes, assim, eu entrei numa crise de choro. E aí talvez eu me dei conta da importância da arte, nem só da estética, mas eu acho que a importância da arte, caminhar de todas as pessoas, assim, essa arte que alivia, essa arte que para a gente dá norteadores, que é respiro, né? E então essas são memórias fortes que eu tenho em relação à arte e em relação à estética. Depois, eu acho que em 2008, quando eu comecei a me aproximar da ilha, e aí falar de Régio é poesia, é falar dessa estética aguçadíssima, desse poder da escrita, que para mim ele já existia, mas ele estava muito adormecido. Então, hoje, uma das linguagens que me identifico muito é a escrita. A escrita, para mim, acho que ela entra quando eu estou triste, ela entra quando eu estou feliz, essa escrita afetiva. E aí, quando a gente começou a conversa, que eu falei, eu acho que expansiva. Os textos que eu escrevo, eu acho que eu escrevo com uma alma tão potente, e a devolutiva que eu tenho das pessoas é essa, de Fabi, nossa, me tocou profundamente, porque de alguma forma conversa com o outro, né? E aí acho que tem essa coisa da dimensão humana mesmo. Quando eu escrevo como a Fabi ali nuda, né? Ontem eu escrevi um texto sobre crescimento, isso aí nem coloquei em nenhum lugar. Dessas minúcias do crescimento nesses 2 meses. O Pedro está praticamente roupa aqui em casa, porque deu uma espichada em 2 meses, então é a meia que fura. É o punho que começa a se revelar numa uma blusa de manga comprida que já está. Então, é esse lugar, eu acho que da escrita é esse lugar de me desdar mesmo. E ao longo desse percurso, que eu não parei. Traz um pedacinho aí pra gente depois, pra gente... Vou buscar. Pede ajuda, Aida. Pede ajuda. Carol, para ela pegar meu caderno. Mas eu acho que eu nunca fui pensando numa formação estética, né, Vilma? Para mim, ela vai acontecendo. Eu falei lá do Severino e da Cátia, eu bebo muito da fonte do Severino, eu bebo muito da fonte do Manuel de Barros. Manuel, muita gente a viver, né? Quando o Manuel fala lá, eu escuto a cor dos passarinhos. Fala, cara é esse que consegue pensar, que escuta a cor dos passarinhos, né? E aí essa experiência estética, eu acho que esses diversos fios
das mais diversas linguagens, elas vão compondo. Uma das experiências muito fortes que nós tivemos, até uma comigo, foi poder trazer a amostra de Reggio Emília o ano passado para cá. Então, quando eu trouxe a amostra, o Esconfinamento aqui para São Paulo, aí sim, acho que foi uma imersão numa experiência estética, contando ali com 2 educadoras italianas, 4 dias de formação, o tempo todo essas meninas te fazendo provocações para que você lance novas perguntas, se movimente. Ali sim eu fui uma parada para pensar, de fato, nessa formação estética, essa formação do olhar, que dá, por exemplo, olha para uma bule, uma leiteira que consegue enxergar uma outra possibilidade. Isso eu acho que é uma relação muito forte. Mas aí volto lá, em 2008, quando eu me aproximei, de fato, da abordagem ética, aí eu acho que isso aguça demais. Então, a gente começa a olhar as diversas linguagens, e para mim a escrita é a que mais me impacta, porque acho que eu sou uma mulher das palavras. Assim, se tivesse que definir, é essa definição. As palavras me encantam. Né? Tem uma frase do Manuel que ele diz das palavras fechadas de costume. E é uma das poesias dele que eu mais gosto, assim, as palavras fechadas de costume, que às vezes a gente já fala, e já não mais ressoa. Né? Então, acho que eu me considero assim, essa mulher das palavras, se tiver que escolher uma linguagem, para a gente olhar para a questão da escrita. Mas também as palavras que me compõem vão, assim, do Manuel, passam pela Marta Medeiros, vão para o Antônio Prata, vão para a Lia Luft, né? São diversas, eu acho, diversos jogos de palavras aí. Sim. Palavras desconstruídas, né, Fabi? Palavras desconstruídas. E palavras que precisam ser descobertas, né? Também lá o Manuel, escovadas. Sim. Como o Manuel diz, quais palavras que nos compõem, né? Quais palavras tem? Eu acho que tem sido parte do nosso vocabulário, que a gente tem falado muito nesse recolhimento, né? Pedro tem falado para mim que eu tenho falado muito assim, Pedro, coloca o chinelo. É mesmo? Ele falou, mãe, você fala muito, filho, coloca o chinelo. Eu tenho que mudar, porque já está uma palavra bichada. Já está uma frase já fixa. Já está bichada de costume aqui, né? Mas acho que é esse percurso. E tenho, nessa relação também, eu acho, com a poesia, como uma dimensão estética muito, muito forte, a gente, aí eu e a Thelma, a gente tem pensado muito nas palavras que compõem até o percurso da Diálogos, então cada uma palavra como norteadora. Outro dia eu ouvi o Severino nos provocar a pensar palavras, o que estaria escrito na porta da sua casa. Então, quais palavras você escolheria para colocar na porta da sua casa? Eu acho que são boas provocações para a gente pensar também esse lugar estético, né? Essa estética que nos afeta, que faz com que seja notada, essa escolha que a gente vem fazendo. Agora, hoje, pensando nesse percurso todo... Se você pudesse falar uma palavra hoje, que palavra você falaria, Fabi? Que palavra é essa que está te acompanhando hoje? Acho que E aí, quem quiser pensar, escrever aí também uma palavra? Eu acho que é recomeço, para mim. Acho que tem essa quarentena muito forte, esses recomeços, assim, essa permissão de recomeçar uma vida, sabe? Acho que isso está tendo uma força muito grande. E aí eu acho que tem uma questão nessa palavra recomeço, tenho olhado muito para a natureza, que não era uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Né? Eu sempre fui muito da praia. Sempre. A Thelma até fala que ela era do campo e eu era da praia. E eu sou uma mulher da roça agora. Então, acho que até essa apreciação da natureza, sabe? O Gandhi fala
tão belamente, assim, que a gente se render aos encantos da natureza. Então, quando eu falo lá que eu tenho observador Kidia, esse processo que também é terapêutico dentro desse movimento que a gente carrega nesse momento, né? E para mim é um recomeço, assim, porque eu nunca me imaginei, por exemplo, observando aí o crescimento de uma orquídea, mas o quanto isso acalma, o quanto isso faz com que a gente de fato olhe para as minúcias, né, do que ela traz. Então, para mim, uma palavra forte para esse momento de fato, Depois você vai poder assistir, aí você vê as palavras que as pessoas estão colocando aqui. Vejo, Cada um está colocando a sua. Muito eu legal. vejo. E eu acredito que a maioria das pessoas devem estar considerando o momento que a gente está vivendo para a escolha dessas palavras, né? Então, talvez palavras que antes faziam sentido, deixam de fazer sentido, e outras que estavam aí tão adormecidas. Eu vi que alguém colocou abraço, né? Abraço é tão comum, e agora o abraço faz toda a diferença na vida da gente. Eu lembrei até, usando o exemplo do calor, né? Eu lembrei agora, me passou. A gente teve uma formação outro dia com a Luísa Lameirão, e a Luísa tem palavras muito doces, né? A Luísa é um encanto. E ela trouxe a palavra calor como entusiasmo, como algo que nos movimenta, né? Que nos impulsiona. Então, acho que a gente vive em casa, apesar desse aconchego, esse calor. A gente está dando desse movimento, esse abraço acolhedor, esse contato com o outro, essa interação, né? Esse resgate do calor interno de cada um na e pelas relações. Acho que a gente está muito dentro de relação nesse momento, né, que a gente vem vivendo. E a palavra calor, né? A Luísa, ela é também da antroposofia, né? Os estudos de Goethe. E quando eu mudei, né, o nome da Travessias, né, que a gente passou para Calore, né, que também foi uma segunda fase, né, do projeto, vinha muito desses estudos e desse lugar, assim, né, que é isso, né, que calor é transformação, né, calor é identidade. Então, assim, cada um tem uma temperatura do corpo, cada um tem, e a gente tem calor nas emoções. Então, sei lá, se você tá brava, a gente tem até algumas expressões, né, no calor das emoções. Então, não fale no, né, quando você tiver muito com calor muito forte. Então, assim, essa palavra calor, né, que aí ficou calore por a gente dialogar com a pedagogia italiana. E é muito isso que você trouxe mesmo, né, Fabi? É esse lugar mesmo de movimento, de transformação, né? Então, se a gente vê o elemento fogo, né? O que o elemento fogo faz, né? Então, assim, ele transforma, né? Então, a ideia é essa, é trazer calor, né? Calor humano. E nunca a gente precisou tanto, né? Desse calor humano, né? É muito engraçado a gente cumprimentar as pessoas, né? Com o cotovelo, ou você já vai direto abraçar e não pode, né? Então, assim, para nós brasileiros, né, esse contato físico, esse calor humano, ele realmente é muito importante. Então, a gente vai buscando outras redes de nos aquecer, né? De apoio, né, Vilma? Eu acho que essas organizações que a gente foi achando, esses meios todos, e é incrível como também essa experiência aqui com o Pedro em casa, é incrível como as crianças são muito mais rápidas que nós sempre. Então, ele olha a plataforma que a gente está falando, se é o Zoom, se é o Meet. Outro dia ele falou, por que você não entra no Meet? Eu, oi? Aí ele falou, não, mãe, Meet tem um espaço para chat que você pode falar. Então, essa rapidez e no calor das emoções deles, eles são muito mais ávidos que a gente nessas descobertas e nesses formatos de interação. Você sabe que eu passei por uma experiência que eu acho que a gente pode até considerar uma experiência belíssima. E aí, você não está na escola, ela está em você. Então, eu fiquei aqui quietinha ao lado, mas eu peguei um caderno, porque eu não tive, e fui anotando a fala dele com um amigo. E ele ligou lá para o amigo, os dois entraram numa
uma conversa no formato que a gente está tendo. E os dois estavam com Legos. O amigo lá com Lego e ele com Lego aqui. E o quanto eles colocaram vários conteúdos em jogo durante a brincadeira. Então, o Pedro falava, você precisa pegar uma peça que tenha 12 bolinhas. E o amigo buscava. E no mesmo momento, em lugares diferentes, o amigo em Guarulhos, o Pedro em Tatuapé, em espaços diferentes, em temperaturas diferentes, com uma composição de casa diferente, eles estavam totalmente conectados. Totalmente conectados. E em dado momento, aí eles organizaram a cidade. E em dado momento, esse amigo falou assim para ele, é super bonito, que aí o amigo falou assim, Pedro, agora eu vou tocar a campainha da casa e você abre a porta. E aí o amigo fez a campainha, o Pedro saiu, abriu a porta da casa para o amigo, desejou boas-vindas e o amigo entrou na casa. Então, é esse lugar do imaginário também, né? Nossa. O lugar do imaginário, né? Como as crianças entram nesse lugar do imaginário, né? Sim, isso é um exercício para a gente enquanto adulto, né, Fabi? Que é uma coisa que a gente traz tanto para a educação, né? Essa permissão, né? Que a gente Sim. falou no começo. Eu me permito. Eu sou um cara de 8 anos que eu sei que o meu amigo não está aqui. Né? E aí, essa semana, mesmo menino mandou para ele uma encomenda. Então, ele falou assim, Pedro, vou tocar aí na sua casa, mas vai chegar a encomenda. E ele foi até a porta, pegou a encomenda. Então, veio com todo cuidado, com a encomenda na mão, colocou aqui. E aí, depois começou a brincadeira. Então, esse lugar. E eu acho que tem experiências de vida, experiências estéticas, que fica muito no olhar, né, Vilma? Esse é um exercício para as educadoras, assim, o que os nossos olhos veem. Porque em outro momento eu poderia não ter visto isso, poderia ter passado, meu olhar não estava preparado para essa situação. Então, eu dou passagem para isso que está acontecendo, como é que eu enxergo isso que está acontecendo. E esse é um exercício também para a gente agora nesse retorno, quando esse retorno, quando ele vai acontecer, como é que a gente vai olhar para essas experiências, inclusive estéticas, que as crianças viveram fora do espaço, escola, e retornam, né? Recomeçam, ressignificam. Eu não sei que nome a gente vai dar para isso, esse acolhimento aí. A semana passada eu estava ouvindo a Elvira Souza Lima, e a Elvira usou um termo que eu achei lindíssimo. Ela falou, a gente não tem acervo de memória para buscar ou para conseguir antecipar como será essa possível volta, quando será, como é que ela vai ser configurada. A gente não tem esse acervo de memória nem para essas situações que a gente está vivendo, né? Então, é isso que você falou, cumprimento com o cotovelo, mas o cotovelo não está no acervo de memória. O que está é o beijo, o aperto de mão, o afago, né? Essa relação. E aí, vou falar uma outra coisa que eu tinha falado aqui, até como eu acho que uma experiência estética para a gente se permitir. Eu tenho o hábito de escrever diários desde sempre, assim, né? E meus diários, como toda pessoa que vai amadurecendo e vai caminhando com os diários ao longo da vida, eles vão ganhando um outro olhar em relação à estética, né? E hoje eu tenho feito diários com menos imagens. Em uma época tinha muitas imagens, hoje com menos imagens e mais textos. E venho pensando nesse diário, hoje em especial, nesse período também, como uma forma da gente documentar o que a gente tem vivido. Sim. Tanto do aspecto, hoje acordei, um diário mais descritivo ali, quanto das próprias emoções. Como é que eu compartilho comigo mesmo essas emoções que eu tenho vivido. E aí eu fiz um exercício, eu estou no segundo caderno já. Tenho 2 cadernos aqui, comecei a escrever o primeiro, achando que a quarentena ia durar menos, eis que durou mais, daqui a pouco eu vou ter um conjunto aqui.
Mas eu fui ler outro dia, desde o começo ali, e o que eu escolhi partilhar também, eu acho que é um exercício para a gente. É um recorte, né? Quando a gente pensa nos processos documentais, lá Uhum. das italianas, vai fazendo um recorte daquilo que você quer colocar, o que você vai tornar visível. E aí eu fui olhar o que eu escolhi partilhar todos os dias comigo mesma ali, o que ficou. E esse lugar das relações é o lugar, né? Porque é o lugar que está na gente. Então, tanto da ausência das relações, como esse outro formato, a outra configuração de relações. Então, eu tenho escrito muito desses encontros que acontecem. Uhum. Seja entre eu, minha mãe, eu, minha irmã, eu lá na Diabo, a gente tem trabalhado muito nesse formato. Muitos eus, né? Muitos, muitos. Nessa nossa conversa, certamente o diário de hoje vai contemplar essa conversa. Então, olhar também para como uma boa experiência, né? O que a gente tem dado, e até como uma documentação, documentação do ponto de vista não de Régio, mas da nossa, como é que a gente está documentando isso para carregar ao longo da vida. E o quanto eu acho que essa escrita que vem muito, essa assim, vem totalmente ali de dentro dessa escolha que a gente resolve partilhar, ela humaniza as pessoas. Então, eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma assim, eu ia falar, gente, aproveitem para escrever, para a gente escrever sobre esse processo, né? Como é que a gente vai se enxergando Sim. dentro disso tudo que está acontecendo. Algumas pessoas até escreveram aí, a Alice também está assistindo a gente, que no outro encontro com a Alice, ela trouxe um pouco, né, dessas caixinhas também de memória, dessas ideias de registros, né? Quando a gente estava falando de registro, algumas pessoas falaram aqui de diário de bordo, que a prefeitura também tem. Então, assim, diários eu escrevi ali até para vocês, é um diário poético da quarentena. Então, assim, e que ele pode ser construído a partir de muitas linguagens, né, Fabi? Então, assim, que nem você trouxe, que você é muito da escrita, né? E que buscando palavras, e a gente fez agora essa brincadeira, esse exercício das palavras. Sei lá, eu tenho me arriscado um pouco mais assim com aquarela. Então, eu também peguei um caderno de aquarela e todo dia eu pinto alguma coisa para que eu estou sentindo. Então eu tento transmitir isso através da pintura, né? E aí as cores vão assim, que cor era a cor daquele dia, ou as pinceladas, ou o movimento. Então, assim, não é nada, né? Entre aspas, nada, como quando a gente fala, né? Para utilidade que se esperam, né? Mas é muito para aquilo que produz dentro da gente, né? Quando a gente, de alguma forma, nesses registros, né? E eu acho que, professora, a gente está sempre trabalhando com registro, né, Fabi? O quanto que a gente materializa um pouco tudo isso que a gente tem vivido e sentido muito forte, né? Porque cada dia é realmente um dia, né? E a gente tem vivido isso muito forte. E Mas a fala gente um pouquinho, a gente tem acho que mais 10 minutinhos só, Fabi. Eu queria só falar para todo mundo que algumas pessoas estão pedindo os livros que você citou. Então, eu acho que depois você me manda uma foto, faz uma foto deles juntos, que aí eu faço o post e coloco os livros, né, como contribuição para todo mundo, que eu sei que vão perguntar também. E também falar, antes, né, de eu te fazer a última consideração, que a Fabi doou um livro, né, Fabi? Como a Fabi trabalha com diálogos embalados, então a Fabi doou um livro para gente fazer um sorteio pela Calori, e nesse sorteio vai ser um livro que a Fabi trouxe lá da Diálogos e doou gentilmente para gente, e uma vaga num dos nossos ateliês aqui da Calori que eu vou lançar agora também. Então depois eu só fazendo um merchanzinho rápido, porque Fabi, a gente precisa ver um jeito desse livro chegar aqui, depois ir para a pessoa, né? Põe depois no correio, dá um jeito. não, gente. Gentilmente, a Fabi fez essa doação pra gente, que é uma pessoa que é muito importante para você o livro, né, Fabi? Acho que eu posso encerrar, assim, né, nesses últimos minutinhos, se você quiser falar um pouquinho sobre o que é para você, né? Já que você trouxe diários, escrita, poética, e você tem um projeto tão grande que é o Diálogos Embalados,
que chega... Quantas assinaturas vocês têm agora, Fabi? Que eu nem sei mais. Esse mês deve bater quase 1.000. Estamos no... Então, assim, não sei se você quiser fazer umas últimas considerações e falar um pouco dessa literatura, né? Que é tão importante na sua vida e que virou um projeto até de trabalho e de pesquisa e de expandir isso para outras pessoas também. A literatura, na minha vida, essa memória eu tenho muito clara. E aí, memória da minha madrinha, memória da literatura muito presente na minha vida. Até agora eu estou lendo para o Pedro A Vaca Voadora, que é um livro que deve estar aí na das professoras, um livro da Edi Lima, que foi minha primeira leitura com autonomia. Eu tinha 8 anos e agora estou lendo para ele todos os dias um capítulo. E aí, eu acho que a gente se forma professor com livros, né? A gente precisa desse repertório teórico. Eu sempre digo que em algum momento da nossa formação, eu acho que a gente esqueceu que a gente tem uma profissão que é totalmente intelectual. Né? Nós somos das relações, nós somos da prática, mas a gente precisa desse cunho intelectual. Então, aqui em casa, a gente é uma família. O Edu ainda dá umas escapadas, assim. Mas a Carol lê muito, o Pedro também. Então, é muito comum. Onde você entra, tem um livro. Entra na cozinha, tem ali um livro. E isso também vai compondo essa configuração da casa como lar, né? Esse lugar que o coração mora. Sim. E a gente vai compondo. E essa eu trouxe aqui também. Esse é o livro desse mês, Arte com Bebês. Que fala muito, é um livro que está esteticamente, ele está muito bonito, da mesma editora da Alice, da Panda. E aí a gente, há 3 anos, a gente pensou, tinha muita gente que pedia para a gente indicar livros, tal. Esse é um outro que eu deixei aqui, que não é embalado, mas acho que vale muito. Aqui tem uma luz bem em cima de mim, que chama O Mundo Aberto, Cultura e Primeira Infância, que é da editora Ilha. Mas eu passo para a Vilma depois. Sim, depois tira toda a foto e a gente... como indicações. E aí eu acho que nesse lugar, até desse compromisso da educação de bons livros, e a gente tinha ali uma demanda, as pessoas pedindo tal, aí a gente teve essa ideia da Diálogos Embalados. Agora a gente já está com outra ideia aqui nessa quarentena, que é uma usina de ideias dessas cabeças. Mas aí a gente teve essa ideia de fazer esse clube de assinatura para que a gente pudesse fazer a curadoria dos livros e chegar até os professores, né? E para nossa alegria, em setembro de 2016, a primeira pessoa embalada foi a Adriana. E hoje a Adriana é minha orientadora no TCC, então ganha uma outra atenção ainda, né? Um livro da Adriana que é belíssimo, da Cortez, que chama Linguagem e Culturas. E aí, na época, a gente comprou 70 livros, morrendo de medo de ficar ali com 70 livros da mesma autora em casa, e deu muito certo. Hoje a Embalado é a menina dos meus olhos, assim, dentro das diálogos. É muito declarado, meus olhos vibram, assim, pela Embalado. Acho que é um projeto muito, muito bonito, que a gente conseguiu segurar aí há 3 anos no mesmo valor, chegando no Brasil e em Portugal. E esse lugar do livro, né? O livro como afeto também. Quando você recebe, pensando, um livro como esse, que chegou aqui esses dias, eu não tive... Eu quero. Eu não me permiti ainda, eu só abri uma aqui, que é essa página da casa, que é exatamente a página que ela tinha lido em um curso, e foi quando ela apresentou o livro, eu fiquei encantada. Mas eu não me permiti, o livro chegou ontem, e ontem a gente trabalhou tanto aqui, que eu falei, não, esse livro é o livro de namorar, eu quero assinar aqui, só cheirei, né? Cheirei o livro, passei para todo mundo, aí o Pedro cheirou. Isso é experiência estética, hein? E o Pedro cheirar o livro, sentir. Cheirou e falou para mim, mãe, esse livro tem cheiro de... Esse cheiro tem cara de livro bom. Falei, então esse deve ser bom. Esse lugar do livro
Já pensou se a gente for comprar os livros cheirando? A gente cheira e fala, acho que esse livro é bom. Acho que esse livro é bom. Mas o Pedro falou para mim, por exemplo, que A Vaca Voadora, tô lendo para ele, é um livro que tem 38 anos. E ele já falou para mim que é o cheiro de livro de biblioteca. Ele falou, mãe, esse aí eu vou ouvir, mas esse aí não tem cheiro de livro bom. E esse lugar do livro, né? E eu tô achando lindo, lindo. Esses encontros que a gente tem feito, todos, eu acho que aí pensando aqui no Brasil, que é onde eu estou acompanhado, estantes de livros são muito presentes. Então, estou te vendo e estou vendo a estante de livro atrás. Assim. Eu quero até escrever sobre isso, porque houve uma época, eu era pequena, e ter uma estante de livros na sala dava um status, assim. Você tinha ali, né, a coleção do estudante, você tinha ali a Barça, tinha os livros em inglês, a gente tinha lá o Círculo do Livro. Sim, eu tinha a coleção toda do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Toda a coleção do sítio. Então, era um lugar até de um status ali, essa família, né, intelectual. Leitora. Mas o livro... Num país com analfabetismo, exatamente, né? Então, assim, que aí a gente fala de Paulo Freire, né? Mas é um gancho só. E o livro dizia muitas coisas. Eu acho que ele estava no centro da sala. Ele estava ali, naquele lugar que era de apreciação. Qualquer pessoa que chegasse teria acesso. E eu acho que essa retomada para a gente, até pela dor, com essa história de recolhimento social, as pessoas têm escolhido esse espaço do escritório, esse espaço da casa, ou né, até pegou vários livros, diálogos lá que estavam lá, porque estava trabalhando em casa. Eu peguei vários livros que estavam na Diálogos, trouxe para casa de novo, como esse lugar até do conhecimento, esse lugar do afeto, de novo, esse lugar que eu me reconheço. Então, eu acho que para a gente, e o livro eu acho que é uma experiência estética belíssima, belíssima. Acho que é uma das... O que a gente tem hoje, tanto de literatura infantil, infanto-juvenil, literatura para adulto, livro para formação, pegar um livro... Esse livro da Diana está super bonito. Eu trouxe um livro do Pedro aqui, eu adoro, ele saiu em português esse livro agora. É um livro... que capa linda! Chama Ilume Naturaleza. Então, é um livro todo colorido. Uau. E aí precisa de um óculos. Cada cor do óculos que mostra uma parte. Então, se é vermelho, sei lá, mostra os passos, mostra as plantas. Então, é uma experiência que se... Fabi? Oi? Vai acabar. A gente tem 2 minutos, nossa! Vai desligar na nossa cara, já já. Tá. Então, Fabi, eu só queria agradecer muito por essa conversa, por esse bate-papo. É pouco tempo, é rapidinho, mas quem quiser conhecer o projeto da Fabi, é Diálogos, né? Acho que as pessoas que estão aqui já te conhecem, algumas perguntaram. E tanto eu quanto a Fabi, a gente está aberta para receber, né, o que vocês precisarem, conversa, e a gente manda uma foto depois, você me manda e eu compartilho com todo mundo desses livros. Eu vou queria te agradecer. Você tem 1 minutinho só para falar um beijo. Tchau. Eu vou fazer o texto que eu escrevi sobre o crescimento. Ele está à mão. Eu vou digitar, vou colocar lá na página do Instagram. É @Fabiane Vitiello. Aí vocês compartilham. Tá. Marca lá, Calori, que aí eu compartilho na minha. Tá bom. Eu quero agradecer demais, demais esse convite. Sempre bom estar com a Vilma. Sempre bom estar com vocês, meninas, meninos, para a gente pensar da estética, esse lugar das vozes que nos compõem, esse lugar da escola e esse lugar em especial da memória, desses objetos também que ganham vida, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Um beijo, querida. Obrigada, viu, Fabi? Obrigada, gente. Obrigada por hoje, por essa noite, por esse encontro de novo.